Olá, eu, missionária Renata, gostaria de compartilhar com vocês um estudo sobre a mente, o domínio da mente, para que nós possamos receber o socorro do Senhor. Você aí que se encontra atribulado, com a alma ferida, com a alma carregada, numa depressão, numa ansiedade, vivendo à base de medicamentos, a palavra do Senhor nos instrui a receber a cura da nossa alma. Iniciando esse estudo sobre a mente, depois nós vamos falar também sobre o coração, sobre a alma e sobre o corpo. Acompanhe até o final, para que o Senhor possa operar na sua vida, assim como Ele age na vida daqueles que creem. Esse estudo ele está baseado em alguns versículos da Bíblia que nos mostram como manter o controle da mente, pois a mente ela guarda, capta e imagina, onde o coração distribui as coisas que vêm da mente, a alma carrega essas coisas, sentimentos, pensamentos, e o corpo reflete, muitas das vezes adoecendo. Por causa da mente, nós muitas das vezes temos doenças físicas no corpo. Segundo a Bíblia, a mente é algo celestial, intocável fisicamente, mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos deu o domínio sobre ela. A mente é como se fosse o coração da nossa alma, onde o controle da vida espiritual e psicológico pode ser dominado através da nossa mente, pelos pensamentos. E pelos pensamentos vindos pela mente, nós nos tornamos escravos ou libertos da escravidão, dependendo daquilo em que guardamos, captamos ou imaginamos, distribuindo esses sentimentos para o nosso coração, os melhores ou piores sentimentos, e assim carregando a nossa alma e refletindo em nosso corpo e adoecendo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, eu convido você para estar abrindo a sua Bíblia e participando ativamente desse estudo, para que você adquira o conhecimento dentro da palavra do Senhor e não dentro da palavra da missionária Renata. Então vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, a palavra do Senhor vem nos dizendo: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse versículo ele é muito rico quando ele diz que quando nós somos homens natural, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Mas aqui fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Que a partir do momento que nós começamos a pensar, imaginar como Cristo, nós passamos a discernir os dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11 ao versículo 17, a palavra do Senhor, ela vem nos falando da seguinte forma: Não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Essa palavra está referindo a Davi, um homem de grandes dores, homem que quando a gente começa a ler a palavra, conhecer as orações de Davi, conhecer os pedidos de Davi a Deus, nós vemos que foi um homem que viveu muita depressão, muita ansiedade, muita doença psicológica, muita pressão. Mas também nós sabemos que é um homem que vivia segundo o coração de Deus. E na maioria das mensagens de Davi, que são mensagens profundas, ele nos mostrava como que a alma dele vivia angustiada, atribulada. E muitas das vezes, por causa da mente de Davi,
das coisas que ele cometia através da mente, que acarretava a alma dele, muitas das vezes sentindo com o próprio corpo. Salmos 38 é uma oração de Davi que ele faz muito profunda, citando a respeito do que ele vivia psicologicamente. E é um conselho que eu tenho dado para as pessoas que estão vivendo uma pressão psicológica, que está com a alma ferida, que está precisando de uma renovação da mente. O conselho que eu dou é ler esses salmos na sua pessoa, trazendo as palavras de Davi para si, para que você possa também atingir a profundidade das palavras de Davi, alcançando o coração de Deus. Ainda falando sobre a mente, que nos torna escravos ou libertos, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25, a palavra do Senhor vem nos afirmando, a partir do versículo 23 ao 25, Romanos, capítulo 7, versículo 23 ao 25. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quando você consegue dominar a mente, Jesus Cristo ele te liberta, para que você deixe de ser escravo da lei da sua mente e passe a ser escravo da lei de Deus para a alimentação da sua própria alma. Em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18, a palavra do Senhor vem nos afirmando também. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então aqui é mais uma grande lição que Paulo vem nos trazendo sobre ter a mente de Cristo e sermos dominados, não pela carne, não pelos nossos desejos e vontades que muitas das vezes nos causam feridas na alma, mas que os nossos pensamentos, que a nossa vida esteja ligada na mente de Cristo, para que a gente possamos andar em espírito e não na carne, e vivendo os desejos da carne. A mente duvidosa nos impede de crescer e receber. Em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, a palavra do Senhor vem nos afirmando o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-ás concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui no livro de Tiago, está nos mostrando como que uma mente duvidosa, uma mente que nos conduz à dúvida, deixa de receber aquilo que pede para Deus. Aqui também, em Tiago, capítulo 1, está pedindo para que a gente possamos dominar a nossa mente. Se pedir, que peça com fé, com a certeza e com a esperança de que Deus já te entregou, e não com a mente duvidosa. A segurança e a certeza da sua mente. Em Romanos capítulo 14, versículo 5, a palavra diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, cada um tem uma mente diferente. E a minha mente não pensa como a sua mente. Aquilo que a sua mente julga, muitas das vezes a minha mente absorve.
Mas a palavra em Romanos capítulo 14, versículo 5, vem nos afirmando que nós temos que ter uma definição na nossa própria mente. Nós não podemos viver com a mente do outro, com aquilo que o outro tem em mente. Mas nós temos que viver com a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos na nossa mente. A tolerância e o equilíbrio da mente está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. A palavra vem nos dizendo: porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Essa palavra ela vem muito forte, que ela nos ensina que quando você tem ali um domínio na sua mente, você consegue também ter tolerância. As coisas que vêm de fora, das pessoas que vêm de fora, você consegue tolerar de uma forma que não invade a sua vida, não invade a sua mente. Aí é onde que eu cito sobre o navio dentro de um grande mar. Não é a imensidão da água que o faz ele afundar. O que faz afundar é o peso que o navio carrega dentro de si. E essa palavra também vem nos mostrando que quando nós temos uma mente cheia de tolerância, porque nós temos o domínio dela, as coisas que vêm de fora, ela não tem capacidade de nos atingir a nossa alma. A nossa mente, que é o coração da nossa alma. Cada planejamento, ele começa também na nossa mente. Ou seja, tudo que nós planejamos já vem primeiramente na mente. Em 1 Crônicas, capítulo 28, 12. 11 e 12. Diz assim, ó. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Então essa palavra também vem nos falando que tudo aquilo que Davi estava planejando já estava na mente dele, aquele planejamento. Então hoje mesmo, tudo que nós planejamos, nós já planejamos primeiramente na nossa mente, onde levamos para o nosso coração, se transforma em sentimentos. E vai para a nossa alma, qualquer tipo de planejamento, alegrando ou entristecendo a nossa alma. Então até para planejar na sua mente, você tem que ter o domínio, a tolerância, para que você faça bons planos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor vem nos dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então essa palavra de Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, ela vem nos afirmando que o que tem que ocupar os nossos pensamentos e a nossa mente são coisas boas. Coisas boas porque as coisas negativas, elas vão entrar na nossa mente para nos afundar, como afunda o navio, aquilo, o peso que está dentro dele, não a imensidão das águas. As recordações também vêm da mente. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra vem dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas,
bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui, segundo Pedro está ensinando que eles têm que recordar de coisas que eles aprenderam. Como nós temos que nos recordar de coisas que nós aprendemos e tem dado fruto em nossas vidas. Tem dado anseio para a nossa alma, tem trazido alegria e paz e sustento para a nossa alma. Essas são as recordações que nós temos que ter na nossa mente. E não as más recordações que continuam perturbando a nossa alma, atribulando, entristecendo, amargurando. Até mesmo porque se as recordações ruins fossem boas para manter a nossa alma, não cairia no passado. Então nós devemos viver o presente e se tiver recordações, que sejam recordações que nos traz alimentos bons para a nossa alma e para a nossa mente, que é o coração da nossa alma. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, a palavra diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, mais uma vez, a palavra nos afirma que o que nós temos que trazer na memória, o que nós devemos recordar na nossa memória, é somente aquilo que nos dá esperança. Esperança de um futuro melhor. Esperança de um presente. Esperança de um presente firme, fixado numa mente saudável, para que nós tenhamos também uma alma saudável. Então, as recordações, aquilo que você traz na sua memória, aquilo que você traz na sua mente, que seja somente aquilo que te traz esperança de dias bons, de algo, de uma nova história, de um novo sentido para a sua vida, e não aquilo que ficou no passado, que trouxe alguma ferida para a sua alma. Porque senão você não consegue. Não conseguimos, né? Se não cair no esquecimento aquilo que nos provocou feridas, a ferida vai estar sempre abrindo e a alma vai estar sempre, continuar sendo ferida. Amargurada, entristecida. Então a mente nos dá o domínio. A mente tem que estar sempre renovada. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor vem nos dizendo: e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui está nos pedindo que nós venhamos estar renovados em espírito e também no nosso entendimento. Nosso entendimento, nós temos que estar renovando tudo aquilo que nos traz um entendimento de cura. Nós temos que estar sempre renovando nosso espírito, né? No nosso entendimento de sarar as feridas e não trazê-las em memória. Nos revestindo no novo homem, criado segundo Deus. Segundo Deus, Ele quer que nós venhamos viver com a alma curada, sarada, tranquila, alegre. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. E que haja sempre a verdade em nós. Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra vem dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos conformamos com aquilo que as pessoas estão dizendo, quando nós nos conformamos com aquilo que as pessoas estão vivendo, não tem cura, não tem como curar a nossa alma. Mas quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O próprio Deus, Ele grava na nossa mente. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, a palavra vem dizendo para nós: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis
e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor gravou na nossa mente que nós temos um Deus, que nós temos um Pai Celestial. A nossa mente tem essa gravação. E isso é maravilhoso, porque isso nos faz sentir amados de saber que temos um Pai que está pronto para renovar, restaurar, transformar nossa mente. Mas, como foi lido no início, Ele nos deu o domínio da mente a nós. Nós é que dominamos e entregamos a Ele uma boa mente e renovada, para que Ele possa continuar imprimindo e gravando a certeza de que Ele é Pai. O controle da mente nos liberta da ansiedade e nos traz paz. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra vem dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a palavra vem nos dizendo que nós não devemos andar ansioso com qualquer coisa. Como eu acabei de falar, Deus já imprimiu em nossa mente que Ele é Pai e que Ele cuida. E nós temos que pedir a Ele as vossas petições pela oração e pela súplica. Nós temos que pedir a Ele. Oração, pedir e ter ação também para que receber aquilo que Ele tem para nos entregar. E a palavra nos afirma que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deus, Ele prova também a nossa mente. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, a palavra vem nos dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aqui a palavra de Deus vem nos dizendo que Deus, Ele prova os nossos pensamentos. E Ele dá segundo aos nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, para que Ele possa nos entregar, através do nosso proceder e através dos frutos das nossas ações. Então nós temos que vigiar muito com a nossa mente, para que quando Deus provar os nossos pensamentos, tenham ali boas ações e bons frutos, para que nós possamos receber o alimento da nossa alma da parte do Senhor. A nossa mente tem que estar ligada na vontade de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, a palavra vem nos dizendo: pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, quando os nossos pensamentos, quando a nossa mente e pensamento está ligado naquilo que é de Deus, naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus sonha para nós, naquilo que Deus agiria no nosso lugar, nós nos esquecemos das coisas aqui da terra, que nos aflige, que nos tormenta, que perturba os nossos pensamentos e as nossas mentes. E passamos a viver um novo mundo, quando nós passamos a ter a mente de Cristo e pensar nas coisas lá do alto, segundo a vontade e a direção do Senhor, e não segundo a vontade e o desejo do nosso coração. A mente de Deus nos conduz a Ele. Em Romanos, capítulo 11, versículo 34 a 36, a palavra vem nos dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhes venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, na mente do Senhor, nos conduz a Ele. A mente do Senhor está sempre ligada para que tudo que aconteça na nossa vida nos conduza a Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas.
e a ele a glória eternamente. Amém. Então a nossa mente tem que estar ligada na vontade do Senhor, para que nós sejamos conduzidos por Ele, debaixo da vontade e da direção dEle. E segundo a mente dEle, não segundo a nossa mente. Assim, nós vamos falar também do nosso coração, algo que carrega, né, os sentimentos bons e ruins. Então, o coração, segundo a ciência humana, ele é um órgão interno, fisicamente tocável, localizado no tórax, para o bom funcionamento da circulação do nosso sangue, para o funcionamento também do nosso organismo, sobre o nosso corpo. Mas, segundo a Bíblia, o coração é o nosso cérebro, um órgão interno localizado na nossa cabeça, de onde surgem os sentimentos e as ações boas e também ruins, nos conduzindo através dos nossos pensamentos e imaginações da mente, que guarda e capta no nosso coração cada sentimento. Então nós sabemos aí, na nossa visão, que esse órgão interno, fisicamente tocável, que já existe até a cirurgia sobre o coração, ele só serve mesmo para uma circulação do nosso sangue. Ele não carrega em si os sentimentos. Por isso que, segundo a Bíblia, o coração é o nosso cérebro. É o nosso cérebro que carrega os sentimentos bons e ruins, que vêm dos nossos pensamentos e da nossa mente. Exemplo esse quando uma pessoa recebe um transplante de coração de uma pessoa que era ruim, que carregava no seu coração, na sua mente, no seu cérebro, sentimentos de maldade, sentimentos ruins. Mas aquela pessoa que recebe esse órgão, a personalidade dela não muda por ela ter recebido um coração de uma pessoa perversa, ruim, de sentimentos de amargura, de sentimentos ruins. Quando ela que vai transformar os sentimentos dela. Ela continua com os mesmos pensamentos, ela continua com os mesmos sentimentos dentro de si. Então, segundo a Bíblia, o coração é o nosso cérebro, que carrega todos os sentimentos, bons e ruins. Vejamos isso nos versículos da Bíblia. Em Salmos, capítulo 51, versículo 10 e 11. Minha tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então aqui, Davi ele pede a Deus que seja criado nele um coração puro, um sentimento, um pensamento. Ele pede ali
por vós. Então, na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, 4, Paulo vem nos dizendo que ele escreveu no meio de uma tribulação e uma angústia que estava no coração. Não no órgão que bombeia o sangue, mas no órgão que está na cabeça dele. A tristeza, a tribulação, a angústia estava ali, nos pensamentos dele, trazendo para ele a angústia, que é um sentimento do coração, e causando lágrimas, que é o corpo, refletindo aquilo que a alma estava carregando. Em João capítulo 16, versículo 6, a palavra diz: o vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Então aqui Jesus, ele afirma que o coração daquelas pessoas que estavam recebendo aquela mensagem encheu de tristeza. Nos entristece por palavras malditas. Quantas vezes que a nossa mente é carregada por palavras que nos traz tristeza? E ninguém tirará a vossa alegria. Então, toda vez que Jesus anunciava que ele estava indo embora, o coração deles ficava em tristeza. Mas houve aqui uma promessa, que ele ia ver eles novamente, e que o coração deles ia se alegrar, e que ninguém ia tirar deles mais aquela alegria. Porque quando ele ressuscitou, eles passaram a carregar Cristo no seu coração. E ninguém nunca mais tirou deles aquela alegria. Assim também como é nos dias de hoje. Quando nós carregamos Jesus no nosso coração, é o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos pensamentos, ninguém consegue tirar de nós a nossa alegria. Vem sim os momentos de tristeza, os aborrecimentos, vem sim as tribulações, mas o choro pode durar uma noite, a alegria chega logo ao amanhecer. Com aquele que carrega essa certeza da presença de Jesus Cristo no seu coração. As dores do nosso coração abatem o nosso espírito. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, a palavra diz: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. Então, quando nós carregamos a nossa mente e distribuímos para o nosso coração cérebro os sentimentos de tristeza, de amargura, o nosso espírito fica batido. Muitas das vezes refletindo isso no nosso rosto, de forma que as pessoas olham no nosso rosto e sentem e vê que nós estamos vivendo uma tristeza no coração, uma amargura na alma, uma ferida na alma, refletida no nosso rosto. Mas a palavra diz que o coração alegre, ele embeleza o rosto. Então,
que os nossos pensamentos, que a nossa mente, que o nosso coração, cérebro, esteja sempre ligado na renovação da nossa mente, naquilo que nos traz esperança, para que nós venhamos ver beleza também no nosso rosto. Os sentimentos que guardamos no coração podem mudar o nosso dia. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15, a palavra diz assim, ó, todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive um banquete contínuo. Que bacana! Todos os dias daquele que vive em aflição, todo dia para ele é um dia mau. Todo dia para ele é um dia de amargura, de tristeza, de sentimentos ruins que carrega no coração. Mas quando você acorda com aquele coração contente, com aqueles pensamentos positivos, com aquilo que te traz esperança na memória, o seu dia é mudado. E você vive um banquete contínuo, você vive em festa. As pessoas, às vezes, nem entendem, porque olha no seu rosto, olha na sua face e fala, gente, essa pessoa está passando por um processo de uma doença, mas o sorriso está no rosto. Essa pessoa está passando por uma tribulação, mas o sorriso está no rosto, como se ela está vivendo um tempo de festa. Muitas das vezes a pessoa vê, a pessoa sente que você não está nos dias bons. A pessoa muitas das vezes não quer estar na sua pele, mas ela consegue ver o seu rosto refletindo que o seu coração está contente, e é por isso que mesmo na tribulação você está vivendo um banquete contínuo. Então traga alegria. Por mais que os dias sejam maus, não viva aflição na sua mente. Para que os seus dias deixem de ser maus, mas você viva banquete contínuo cada vez mais. Até o sentimento mais puro, ele vem do coração. Em 1 Pedro, capítulo 1, 22, a palavra diz assim, ó, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Então, o verdadeiro sentimento, o mais puro sentimento, ele vem também do coração. É através de você conhecer as pessoas, é que você capta, assim, o amor pelas pessoas, mas que seja um amor fraternal e não fingido. Porque esse sentimento, ele nasce no coração. As vontades surgem do coração. Assim como os planejamentos surgem na mente, as vontades surgem do coração. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A boa vontade de Paulo, que ele carregava ali no coração dele, e a súplica dele, o pedido dele a Deus, era a favor que aquelas pessoas fossem salvas. Então a vontade dele estava no coração, que aquilo acontecesse, que aquilo surgisse na vida daquelas pessoas. Então no nosso coração também, nós temos que estar com boa vontade das coisas acontecerem. Quando nós suplicamos a Deus, que seja com a boa vontade de coração, não com o coração amargurado ou com o coração de sentimentos ruins. Em 2 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, até para você contribuir para algo, isso já tem que estar proposto no seu coração. Não que haja tristeza, se está com tristeza é porque o coração está fechado. Não por uma necessidade, porque vai vir não do sentimento do coração, mas vai vir
a ação da necessidade, pelo aquilo que você está vendo e não por aquilo que você está sentindo no coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, até para você contribuir para alguma coisa na obra de Deus ou na vida de uma pessoa, você tem que contribuir com aquilo que está no seu coração. E não no coração do outro por uma necessidade, não no coração na tristeza. Mas seu coração tem que estar alegre com aquilo que você vai estar contribuindo. As ações e palavras ruins saem do coração. A boca diz o que o coração está cheio. Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, a palavra está dizendo que todos esses males de pecado, de ações pecaminosas, ela sai de dentro do coração e vem a proceder nesses maus desígnios dos pecados, que são as ações cometidas daquilo que já se carrega no coração. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, vigiar o nosso coração, vigiar nossa mente e os nossos pensamentos. Em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, a palavra diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Então, todas essas coisas abomináveis aos olhos de Deus, elas saem do coração. Ela vem do coração e sai da boca e das ações, através de cada sentimento que carregamos no nosso coração. Até para nós servirmos o próximo, tem que ser de coração. Aquilo que você faz por alguém, não pode ser por obrigação. Como a palavra disse lá atrás, nem por tristeza, nem por necessidade. Tem que ser de coração. Você tem que fazer aquilo de forma que você sinta que você está fazendo para agradar a Deus e não o próximo. Quando você agrada a Deus, você faz algo para o próximo agradecendo pelo que Deus faz por você. Aí sim, vem do seu coração. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, a palavra diz: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, aquilo que você for fazer para o seu próximo, se você estiver sentindo que é porque ele está necessitado, ou é porque se entristeceu, não faça. Porque Deus não recebe. Você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Eu vou fazer porque é uma criatura do Senhor. Eu vou fazer porque é uma pessoa que precisa ser alcançada pelo amor do Senhor. Eu vou fazer porque o Senhor faria por ele da forma que eu vou fazer. Então, que seja para o Senhor e fazendo de todo o coração. Jesus, ele ensina que o coração manso e humilde descansa a nossa alma. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, a palavra diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, quando nós toma para nós o jugo de Jesus e aprende com ele, nós aprendemos a mansidão e a humildade dentro do nosso coração, e assim nós achamos descanso para a nossa alma. Através da mansidão de Cristo, através da humildade de coração em Cristo, nós começamos a receber o jugo e aprender com aquele que foi o nosso grande mestre.
para nos ensinar como alimentar a nossa alma. O coração nos orienta a acertar ou a errar. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, a palavra diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Ou seja, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, o seu cérebro, se carrega dentro de si sabedoria e ações e sentimentos de sabedoria, você vai estar sempre acertando em tudo. Mas se o seu coração não é sábio, você se inclina para o lado da esquerda, do erro, e não mais do acerto. Então, até o seu coração, quando você não consegue dominar a sua mente para trazer os bons sentimentos para o seu cérebro, coração, você deixa de ser sábio e começa a andar na esquerda da vida, nos erros, cometendo os erros da vida, por falta de sabedoria do seu coração. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 15, a palavra diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegre-se-á também o meu. Que bacana! Se você tem um coração cheio de sabedoria, se você tem uma mente que você domina ela e não ela te domina, e não a fala do outro domina a sua mente, o seu coração se torna sábio. E você consegue alegrar também o coração de Deus, através do seu coração de sabedoria. Em Efésios, capítulo 4, 18, a palavra nos diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então a palavra está dizendo que nós vivemos no escuro do entendimento sobre as coisas de Deus. E isso causa pela ignorância que nós vivemos de um coração duro. Muitas das vezes nós não temos um coração flexível para aprender as coisas de Deus. Então nós vivemos ali obscurecidos de entendimento, simplesmente por ter um coração de pedra e não um coração de carne, que está pronto para aprender cada vez mais sobre o nosso Pai Celestial, sobre a sabedoria, sobre os bons pensamentos, sobre a renovação da mente, sobre o alimento da alma. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 26, a palavra diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á também o meu. É o versículo que nós acabamos de citar. Sobre se nós temos um coração de sabedoria, nós alegramos também o coração do nosso Pai Celestial. Em Efésios, capítulo 4, versículo 18, nós já lemos também. Desculpa, nós vamos ler agora, é Provérbios, capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A palavra nos ensina que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito pelo nosso Pai Celestial. Então, quando nós respeitamos o nosso Pai Celestial, o nosso coração tende a ser cheio de sabedoria. E aí a palavra nos afirma que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, tema o Senhor para que você tenha um coração de sabedoria. Entregue seu coração para o Senhor para que Ele possa dominar os seus sentimentos. E você venha ser salvo de muita coisa que provoca ferida na alma. E reflete no corpo. Carrega a mente e reflete no corpo. Em Marcos, capítulo 16, versículo 14, a palavra diz:
Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitados. Então aqui, Jesus ele censurou a incredulidade, a dureza daquele coração, daqueles que chegaram depois e ouviram falar, mas não deram crédito, que eles tinham visto Jesus já ressuscitado. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração? As pessoas falam para nós coisas de Deus, e nós, pela nossa incredulidade, nós endurecemos o nosso coração e não damos crédito. E muitas das vezes nós perdemos muita coisa por não dar crédito àquilo que nos traz esperança à nossa mente. Em Salmos, capítulo 51, 17, Davi diz ao Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito aquebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então aqui, Davi está nos dando uma receita. Que o sacrifício que mais agrada a Deus é quando nós temos um espírito quebrantado. É quando nós temos um coração compungido e contrito, voltado à vontade do nosso Deus. E esse o Senhor nunca o despreza. Esse o Senhor está sempre cuidando e zelando. Porque não tem um coração endurecido, mas um coração macio, de carne, flexível, para receber aquilo que vem do Pai Celestial. As tribulações no coração, em Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 25, versículo 17, a palavra diz: alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, aqui Davi está pedindo que Deus aliviasse dele as tribulações, aquelas pensamentos, aquelas aflições que trazia ali através da mente, levava ali para o coração, que é o cérebro, e angustiava a alma. E ele estava pedindo para tirar dele aquelas angústias, que vai para a alma, através daquilo que o coração capta da mente. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, a palavra diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então aqui essa palavra pede para que nós venhamos nos afastar do nosso coração todo desgosto e remover da nossa carne toda dor. Quando você afasta do seu coração os desgostos do passado, as tristezas, feridas do passado, você consegue remover da sua carne toda dor. Isso é o que a palavra está nos afirmando. Você remove da sua carne toda dor, quando você tira o desgosto do seu coração, quando você tira do seu coração todos os sentimentos que te traz amargura, você remove da sua carne, do seu corpo físico, muitas dores. O Senhor converte e transforma o coração. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então, quando você entrega o seu coração ao Senhor, Ele converte o seu coração. Ele tira do coração do pai aquela angústia que tem do filho, aquela tristeza que tem do filho. Tira do filho aquela tristeza que tem contra o pai, aquela amargura que tem contra o pai. E ali é removido a maldição. Aquilo que o inimigo queria fazer entre o filho e o pai, através ali de um coração, Deus traz um convertimento. Quando você entrega o coração ao Senhor, e ali o inimigo às vezes está querendo jogar a faísca através do seu coração, e quando você domina a sua mente e tem o seu coração sábio, Deus ele converte o seu coração e você consegue ter boas ações com o seu filho, e o pai também com o filho com o pai, onde não existe a maldição de ambas as partes. Em Ezequiel, capítulo 11,
Versículo 19, a palavra diz, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Deus está dizendo que ele vai tirar do seu corpo aquele coração, aqueles sentimentos que tem de pedra e vai dar a você um novo coração, flexível, coração de carne, não mais endurecido como pedra. Então nós devemos pedir ao Senhor para que guarde o nosso coração, que coloque em nós um espírito novo, que tira de nós um coração endurecido e de pedra e dá a nós um coração de carne, para que nós possamos ter a tolerância da mente, que foi o que falou lá atrás, e as coisas que vêm de fora não venham pesar a nossa mente, nos trazendo os maus sentimentos do coração e carregando a nossa alma e refletindo no nosso corpo. Em João capítulo 12, versículo 40, a palavra diz: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então, quando a gente não quer enxergar, o nosso coração se torna endurecido. Isso é o que a palavra está dizendo. E aí que nós não conseguimos enxergar mesmo, quando o nosso coração está endurecido. Nós passamos a ser considerados como cegos, porque nós não queremos enxergar coisas que estão debaixo dos nossos olhos, porque o nosso coração está endurecido. E então o nosso coração tira todo o entendimento. E nós perdemos aí o convertimento do nosso coração e deixamos de ser curados. Então, a palavra diz: nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Então, a cura de Deus, ela está. A cura de Deus, ela está disposta, ela está disponível, mas nós temos que ter um coração de carne, não de pedra. Nós temos que tirar a dureza do nosso coração para que nós sejamos convertidos e curados pelo nosso Pai Celestial. Só Deus pode conhecer o coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas que têm um coração maldoso, mas aparência de bondade? Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas que têm um coração bondoso, e a gente confunde ela simplesmente por ela ser uma pessoa fechada, calada? Nós confundimos as pessoas por causa do engano do nosso coração. Nós nos enganamos do nosso coração. E muitas das vezes nós nos aproximamos daqueles que têm um coração corrupto, porque nós não o conhecemos. Muitas das vezes nós nos afastamos de pessoas que têm um coração bondoso, porque o nosso coração nos engana. Como se diz, nós conhecemos o livro pelo conteúdo e não pela capa. Por isso que o coração é enganoso. Que a gente só conhece as pessoas um pouco, porque só Deus é que conhece o profundo do coração, porque o coração pode mudar. O coração pode se converter, como falou aqui, o coração pode ser transformado de pedra para carne. Então só Deus pode conhecer o coração, porque ele é enganoso. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 24 e 25, a palavra nos diz: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te vieis nele, porque 7 abominações hão no seu coração. Aquele que te aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo ele encobre todo o engano. Quantas vezes nós somos enganados por pessoas que a gente admirava? E muitas das vezes, através dos lábios, nós sabemos que ele encobria um engano no próprio coração. E muitas vezes fala para nós suavemente, mas o coração está ali, cheio de inveja. Por quê? A palavra diz: porque 7 abominações hão no seu coração.
Então nós temos que ter cuidado com as palavras leves. Como eu disse, só Deus conhece os corações. Só Deus sonda o coração. Em Obadias, capítulo 1, versículo 3, a palavra nos diz: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então, muitas das vezes, a soberba do nosso coração nos engana. Nos engana de forma que nós se acha demais por causa da soberba do coração. Um sentimento maligno que estava no coração do inimigo. A maldade ou a bondade procedem também do coração. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, a palavra diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós vemos uma pessoa que só fala coisas ruins, é porque o coração dela não é um coração bom. Então, as palavras dela só refletem coisas maus, porque o coração dela já carrega a maldade, o sentimento da maldade. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, a palavra também nos diz: tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então a dureza e a incredulidade nos afasta do Deus vivo. A dureza do coração e a incredulidade do nosso coração nos afasta do nosso Pai Celestial, do nosso Deus vivo, onde nós começamos a viver a aflição, o coração de pedra, os sentimentos malignos dentro do coração. Em Tiago, capítulo 3, versículo 14, a palavra diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, se tem dentro do seu coração uma inveja, uma amargura e um sentimento faccioso de maldade, você nunca deve se gloriar com isso. Você tem que tentar se converter e não se gloriar com um coração de inveja, de amargura, de sentimento faccioso. E também você não tem que viver mentindo contra a verdade. Você não deve mentir. Esconder que o seu coração está cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de sentimento faccioso. Senão não consegue se converter o coração e ser curado por Deus. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 19, a palavra nos diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Que palavra forte. Quando nós olhamos na água, a água é como um espelho que reflete o nosso rosto. Assim o coração do homem ao homem. Então, o coração, quando ele é bondoso, ele reflete nas ações daquela pessoa a bondade. Na fala daquela pessoa, a bondade. A misericórdia, o perdão, o convertimento, o coração de carne. Reflete, você vê nas ações daquela pessoa que o coração dela é um coração bondoso. Como se enxerga o seu rosto na água, você enxerga o coração da pessoa, é através das ações. Não através da face ou das palavras benditas. Palavras não enganam, palavras nos enganam, mas ações não. A ação reflete o coração de cada um. Peça a Deus que guarde o seu coração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a palavra nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Então, quando você pede a Deus para guardar o seu coração, você recebe a paz de Deus que excede todo o entendimento. E ele passa a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para que você tenha as ações de Cristo e possa refletir a pessoa que você é no reflexo de Cristo e não mais no seu reflexo, no seu passado. Uma nova vida, uma nova visão, quando você reflete em Cristo. A sua mente é guardada pelo Senhor em Cristo. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que palavra gloriosa e verdadeira. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Quantos querem guardar o dinheiro? Quantos querem guardar uma nova face? Quantos querem guardar palavras? Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos, em tudo, guardar o coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, se você quer ter uma boa vida, se você quer ter uma vida amável, agradável a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, guarda o seu coração. Para de guardar sentimentos ruins e comece a guardar os sentimentos bons. Que conforme a palavra diz, você vai viver, mesmo em dias maus, você vai viver banquete. Porque o seu coração vai se encher de sabedoria e vai te trazer uma vida agradável. Mesmo que aos olhos dos outros não veja, o seu coração vai estar tendo bons sentimentos e isso vai estar alimentando a sua alma. E assim eu deixo essa mensagem aqui, com a continuação dela na próxima gravação, se assim Deus nos permitir, sobre a alma. Nós vamos falar sobre a alma. No nosso próximo gravação nós vamos estar dando continuação a esse estudo, falando sobre a alma e sobre o corpo, que também é muito importante. Então, eu agradeço o Senhor pela sua atenção. Eu agradeço o Senhor e peço, conforme ele falou aqui no último versículo, que você esteja atento em guardar o seu coração, trazendo para si sentimentos bons, para que você possa trazer para sua mente apenas aquilo que te traz esperança, para que a sua mente não fique carregada e te traga sentimentos ruins para o coração. Deus, neste momento eu clamo a favor dessas vidas, Pai, que está participando, que está ouvindo agora sobre este estudo, Pai, profundo que o Senhor me deu dentro da Tua palavra. Senhor, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mente dessas pessoas sejam renovadas a cada dia, Pai, através do poder da Tua palavra. Que o coração dessas pessoas, Senhor, seja guardado com bons sentimentos a cada dia, Pai, para que elas possam sentir o proceder da vida, para que elas possam viver, meu Pai, a cura do Senhor na alma delas, da mente renovada e do coração dos bons sentimentos. Que através, meu Pai, do conhecimento da Tua palavra, o Senhor possa mudar a história, a situação, os dias dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa encher ela de sabedoria, para que ela possa saber conduzir o coração dela ao Senhor, para que ela possa negar os desejos que não vêm do Senhor, que traz para si um coração endurecido, mas possa viver os desejos do Senhor para a vida dela, Pai, com o coração contrito, com o coração voltado à Tua vontade, aos Teus desejos e à Tua direção. Eu entrego cada vida agora nas mãos do Senhor, para que seja visitada pelo Espírito Santo do Senhor, que é aquele que pode fazer o mover e o convertimento de cada coração, renovando a mente, alimentando a alma e curando, não só a alma, mas também o corpo. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que cada vida seja guardada no Senhor, em nome de Jesus. Amém.